Boa noite. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Clique no símbolo do like e compartilhe as nossas orações. Cada compartilhamento é bênção de Deus que retorna para a sua vida. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e receba orações diárias por você e toda a sua família. Deus os abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na palavra de hoje, Deus está falando com pessoas que estão cansadas e desanimadas. Não se cansem nem desanimem. Tem muitas pessoas escutando palavras negativas, palavras de desencorajamento, e para que continuemos a nossa caminhada, nós precisamos largar fora alguns pesos, algumas coisas. Precisamos perseverar em nossas vidas. Como se consegue chegar ao destino se não se persevera? Muitas pessoas ficam escutando palavras de desânimo, desencorajamento, então elas ficam pensando: para que continuar? Para que lutar? Se no final não vou ter um bom resultado. Todo aquele que desiste no caminho, ele não tem bom resultado. Precisamos nos libertar disso. Porque Deus, Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar e nos dar bom ânimo, porque somos livres. Imagine, tem pessoas presas vivendo os sentimentos dos outros. Tem pessoas que têm um problema, aí vai se aconselhar com outras pessoas, aí ela fica confusa. Ao invés de um problema, ela arruma vários problemas, porque ela fala: que decisão eu tomo agora? Sabe aquelas pessoas que ficam sem saber como fazer com a sua vida? Não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se melhora o seu relacionamento dentro da própria família, às vezes é no trabalho. Muitas pessoas falando: como que você aguenta o seu trabalho é tão ruim, você vive tão cansado, tão cansada, você faz tudo o que precisa e você não tem valor. E aquela pessoa, ela escuta tantas palavras de desânimo e ela tem vontade de sair daquele trabalho e ela fica com medo e acaba sendo um peso na vida dela. Peça orientação para Deus. Converse com o Espírito Santo de Deus. Eu sempre falo, pessoas que são tementes a Deus, elas não têm coragem de dar um mau conselho.
E se tem muitas pessoas a seu redor e você fala com todas, você pode ficar confuso, confusa. E ao invés de você se livrar, não tem conversa que a gente tem com pessoas que a gente fala, nossa, você tirou um peso das minhas costas. Eu estava tão preocupada que quando eu conversei com você, eu estou me sentindo leve. São pessoas enviadas por Deus. Não escuta muitas vozes. Presta atenção no que Jesus sofreu, passou, porque tudo que ele sofreu foi para nos libertar. Tem pessoas que elas estão presas ao passado, presas às palavras que falaram sobre ela. Ela não acredita em nada que é de bom sobre a vida dela. Ela só acredita se falar negativo. Você conhece alguém assim? Que se chegar uma pessoa e falar, você não consegue porque você é muito fraco, muito fraca, você não se preparou para a vida, você não vai conseguir, ou sua família. Sabe aquelas pessoas que colocam defeito em tudo que você tem, em tudo que a pessoa tem? Então, muito cuidado, porque tem animais que eles são presos muitos anos e o ser humano, porque isso é perversidade, pegar um animal, prender ele por muitos anos, torturar aquele animal, quando no dia que ele está solto, ele não consegue enxergar que ele está solto. Ele pensa que se ele sair, ele vai tomar um choque, ele vai apanhar. Então ele fica com medo, ele fica acuado. E ele não consegue mais entender que ele pode. Eu já vi uma história de um elefante, que ele foi treinado para ficar em um lugar e ele fazia tudo o que mandavam para ele, porque ele foi muito torturado. Então, aquele animal, ele foi preso a uma cadeira muito leve e ele pensava que ele estava ainda na prisão que ele vivia antes. E ele não tinha como sair dali, porque ele achava que ele não ia conseguir caminhar, arrastar aquela cadeira. Então, aonde colocava aquele animal, ele ficava, porque ele pensava que ele ainda estava acorrentado a uma coisa, a algo forte, mais forte do que ele não ia conseguir sair dali. Então, livre-se do peso, para você ter a sua caminhada, porque ninguém vai caminhar por você. Um pai, uma mãe não pode caminhar pelo filho. Um filho não pode caminhar pelos pais. Eu já ouvi filhos aconselhando pais para voltar a estudar, para melhorar o estabelecimento, dando boas ideias, e os pais sem aceitarem, porque ficaram presos lá atrás, naquela... quantas pessoas depois da internet, do computador, ainda continuaram em estabelecimentos, um exemplo, com uma caderneta, anotando tudo no caderno, e não se adaptaram ainda a um computador, a uma internet, porque eles ficaram presos lá atrás. E para a evolução, para uma vida mais dinâmica, sabemos que a internet, ela ajuda muito. Um computador, imagine, um estabelecimento, ele vai crescendo e uma pessoa ainda está fazendo as contas com um caderno, com uma pequena calculadora.
Então, temos que entender que para caminhar e para chegar onde é necessário, como diz aqui na palavra, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Jesus, ele suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que nós não nos cansemos nem desanimemos da nossa caminhada. Quantas pessoas elas não percebem os tesouros que elas têm do seu lado, porque outras pessoas ficam falando coisas a respeito das famílias, colocando defeito, e aquela pessoa ela fica tão desanimada que ao invés dela valorizar o que ela tem, ela começa a parar a vida dela. Eu vou dar um exemplo de um relacionamento, de um casamento. Pessoas que olham para um relacionamento e começam: ah, mas o seu marido deveria te tratar assim. Ah, mas sua esposa não faz isso para você. Ah, mas sua esposa deveria ser assim. Ah, mas eu conheço, olha, um casal que vive assim e você não merece isso. E começa a falar. Quantos casamentos, quantos relacionamentos bons, maravilhosos ficaram na metade do caminho por maus conselhos. Tire de você tudo que não vem de Deus. Vamos orar e pedir a Deus para que tire as vendas dos seus olhos espirituais e comece a valorizar o que você tem, tanto você, esposa, como você, esposo. Olhe para a sua família e valorize o que você tem. Pare de ouvir conselhos errados, coisas erradas, carregar cargas que não te pertencem. Deus te entregou bens preciosos. Cuida bem do que é teu, porque a caminhada é tua, não é do outro. Não deixa que outros atrapalhem a tua corrida, a tua chegada. Para você ser um vencedor, uma vencedora, você tem que se libertar de pesos de palavras. Não aceite palavras negativas na sua vida, ou que alguém fale para você que você tem um filho que não vale nada, que seu filho é preguiçoso, que seu filho ou sua filha, aí começam a colocar peso na sua família, começa a atrapalhar a jornada dos seus filhos. Comece a repreender isso e não aceite. Comece a orar, a agradecer e a profetizar na vida da sua família que você tem a melhor família do mundo, que Deus te deu uma grande bênção. Problemas todos têm, mas começa a ter bom ânimo com tudo que Deus te entregou. A nossa família é um bem muito precioso que Deus nos deu. E Jesus, ele pagou um preço muito alto para salvar a tua vida, a tua família, a minha vida e a minha família. Não podemos deixar o nosso bem mais precioso. Primeiro Deus, depois a nossa família. Se você... por isso que muitas pessoas estão casa separa. Por quê? Porque vão escutando coisas que não devem, não querem entender que todos nós temos defeitos, mas temos que mudar. A mudança vem de nós mesmos. Quando você começa a ouvir coisas boas, você começa a sentir coisas boas, seus pensamentos começam a melhorar, sua caminhada fica mais leve, você vai para o seu trabalho mais feliz, tudo fica mais bonito quando você começa a escutar a palavra de Deus, a esperança, a força que vem do Espírito Santo. Recebemos do Espírito Santo força todos os dias para vivermos a fé e enfrentarmos as lutas da vida. Declare: eu recebo do Espírito Santo força,
força, renovo, alegria, paz, prosperidade. Minha família é uma bênção, minha casa é maravilhosa. Eu amo a minha família me ama. Eu valorizo a minha família me valoriza. Começa a declarar essas coisas. Começa a olhar para o teu lar como o melhor lugar do mundo para se viver. E começa a sentir paz dentro de você. Aí você vai trabalhar mais feliz, você vai produzir mais palavras de bênçãos, palavras de vitórias. Larga todo o peso, não fica buscando ouvir coisas negativas, e quando falarem coisas negativas a teu respeito e quiserem atrapalhar o teu propósito de Deus na tua vida, você fala: eu já ouvi a palavra de Deus hoje, eu sei de onde vim, sei para onde vou. Porque somos filhos e filhas amadas por Deus, e todos os dias Ele nos encoraja a ter uma vida melhor, a crer, a ter esperança, perseverança. Persevera no teu trabalho, dá o seu melhor, dá o seu melhor no seu relacionamento com sua família, e você vai receber o melhor. Você pode dizer: nossa, mas é tão difícil o diálogo na minha casa. Quando a gente começa a falar, fala de coisas boas, fala das coisas de Deus, fala: olha, hoje Deus falou comigo e eu tenho uma gratidão a Deus por ter minha família. Eu amo vocês. Deus me deu vocês e eu amo vocês. Começa a ter uma atitude diferente na tua casa. Começa a falar para aquela pessoa que está sem paciência. Procura o momento certo e fala: você é tão importante para mim. Olha, juntos vamos conseguir resolver tudo o que precisa ser resolvido. Mas eu fiz uma coisa muito boa hoje para você. Se você é o esposo e você chega em casa e encontra suas coisas prontas, elogie sua esposa. Você vai ver, Deus vai abrir portas que ninguém fecha, porque onde há paz, há Deus. Valoriza, para de olhar para a vida do outro e dizer: olha, é um casal perfeito, aquela vida é maravilhosa. Olha para a vida que você tem, agradeça a Deus. O agradecimento, ele abre portas. Uma pessoa grata é uma pessoa bem vista, amada. Quando alguém na sua casa ou no seu trabalho ou na rua, em qualquer lugar, fizer algo para você, seja grato, seja grata. Não diga assim: eu coloco as coisas em casa, sou eu que sou o provedor ou sou eu que sou a provedora, então você tem que me obedecer. Não seja assim. Seja paciente, amoroso, amorosa, seja grata a Deus. E comece a agradar quem está do teu lado. Você vai ver a transformação na sua vida, porque tira todo aquele peso de inveja da sua vida, porque muitas pessoas, elas não entendem, mas elas ficam sem paciência no seu lar, no seu trabalho, porque elas estão sendo invejadas. E quando uma pessoa ela é invejada, ela começa a ficar irritada no lugar que ela está. Olha para onde vem a palavra. Para você ter uma caminhada de sucesso, de ânimo, temos que orar e pedir a Deus todos os dias que afaste das nossas vidas a inveja, as palavras de maldição, a falta de paciência. Pedir ao Espírito Santo, fruto do Espírito, a paciência, e você vai receber as bênçãos de Deus, porque quando começamos a perceber que temos as bênçãos já em nossas mãos, porque se uma pessoa ela sente que ela tem força e que nada nem ninguém vai impedir o trabalhar de Deus na vida dela e da família dela, ninguém vai impedir, ninguém, porque quem pode mais do que Deus? E é esse trabalhar de Deus, essa liberdade, através do sofrimento de Cristo,
é que vamos chegar ao sucesso para a glória de Deus, é que vamos chegar no topo para a glória de Deus. Confia em Deus, confia na palavra de Deus, no renovo, no bom ânimo. Não fiquem desanimados, não se canse. Tem pessoas que ficam falando direto que está cansado de falar com um membro da sua família ou de falar no seu trabalho, que está cansado. Eu estou cansado, eu canso de falar e a pessoa não me escuta. Age diferente, começa a agradecer pela vida daquela pessoa, começa a dizer: Pai, muito obrigado. Ele ou ela ainda não entenderam, mas eu sei que isso é o trabalhar do Espírito Santo. Mas eu te louvo e te bendigo por essa vida, seja do seu familiar, ou seja de um colega de trabalho ou seu superior. Você vai ver a diferença. Não reclama, não fala que está cansado. Muitas pessoas perdem suas bênçãos por falar que estão cansados. Esaú, ele perdeu a bênção dele para Jacó, porque ele ficou falando que estava cansado, faminto, ele chegou cansado, e o cansaço, ele confunde muito as pessoas, muito, e ele acabou fazendo ele acabou fazendo um negócio muito errado com a vida dele. Jacó falou: eu te dou o prato de lentilha, a sopa de lentilha, se você vender a sua bênção para mim. Esaú estava cansado e faminto, e ele falou: de que me serve essa bênção? Eu não estou tendo lucro nenhum com isso. Me dá, eu te vendo, pega a bênção para você, porque não está valendo de nada. É assim que às vezes o inimigo das nossas almas enganam pessoas. Ele, pelo cansaço, aparece no seu pensamento, passa no pensamento das pessoas que elas estão cansadas e que elas não vão ter uma vida melhor. Aí elas, às vezes, como dizem as pessoas, chuta literalmente o pau da barraca. Elas largam o trabalho, trocam por um duvidoso, ou às vezes elas desistem de um casamento ou desistem de filhos. Não vamos desistir do que Deus nos deu, entregar nas mãos de Deus, orar e agradecer pelas bênçãos. Não se canse. Pelo contrário, louve a Deus, agradeça e preste atenção nas bênçãos que Deus te deu. Se tiverem colocando muito defeito no que é teu, preste atenção. Só se joga pedra em árvore que dá bom fruto. Ninguém joga pedra em fruto podre. Então, cuidado com as tuas bênçãos, não joga fora. Quando tiverem colocando defeito no teu casamento, defeito na tua vida, na vida da tua família ou no teu trabalho, presta atenção. Não se cansa do que Deus te deu. Pelo contrário, cuida bem e você verá a tua vitória, a vitória da tua família, e depois você vai dar testemunho para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Espírito Santo de Deus, o renovo, o fruto do teu Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade a tudo que o Senhor nos deu, Pai. Principalmente a Deus, a mansidão e o domínio próprio. E que nada nem ninguém atrapalhe o propósito de Deus e a nossa corrida rumo à vitória em Cristo Jesus. Seja vitorioso, aceita a vitória de Deus na tua vida, aceita o propósito de Deus, abraça, cuida bem do que Deus te deu, abre teus olhos. Você é uma boa árvore, é uma árvore frutífera, que dá bons frutos. Preste atenção o quanto você é precioso, preciosa para Deus e tua família, teu trabalho. E diga assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque vamos a partir de hoje ter bons pensamentos, bons sentimentos e olhar e sentir
as coisas boas que Deus entregou em nossas vidas. Valoriza o que é teu. Gratidão, Senhor, pelas nossas vidas, e eu te entrego o pedido de cada um, Pai, na saúde, no trabalho, na família, na vida financeira. Em nome do Senhor Jesus, eu te entrego o pedido dos teus filhos e vem com renovo, Pai. Vem com renovo e vem com muita alegria e vitórias para o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.